Olá, pessoas! Mais um programa Política e Cotidiano aqui na PUC TV para falar contigo sobre assuntos que realmente mexem com a sua vida. Semana após semana a gente está com novos convidados para poder trazer um pouco da política, trazer um pouco do sistema que de fato vai mexer ali no seu contexto familiar, profissional, vai te ajudar a entender como se organizar para ter até mesmo a participação cidadã cada vez melhor. Hoje o nosso programa é sobre um tema que é imediato. A gente está entrando agora no período das entregas de declaração do imposto de renda. E tem um pessoal que tem medo demais quando fala de imposto de renda, que diabo é isso, como é que funciona. E a minha convidada simplesmente é a chefa de todo mundo que mexe com isso. Ela é presidente do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, é contadora, tem seu escritório, tem uma carreira já consolidada na área. Recentemente também entrou com os dois pés na política, e nós vamos falar sobre isso, porque foi vice na chapa do Vanderlan na eleição passada da Prefeitura de Goiânia. Ela é Sucena Rummel. Sucena, muito obrigado por ter voltado à casa, né? Agora casa nova, mas muito obrigado por ter topado o nosso convite. Eu sei que sua agenda está muito corrida, mas vamos começar explicando para esse pessoal que você estava me explicando aqui no bastidor. Então não é a entrega do imposto de renda? Como é que funciona isso? Muito obrigada pela oportunidade. A gente está mais uma vez aqui falando desses assuntos de contabilidade, de tributação e o que isso acaba impactando diretamente na vida de todo contribuinte, né? E parabéns pela casa nova, muito Obrigado. Bom, bem bacana. Então, a gente vai agora, né, a Receita Federal vai anunciar as regras e começa o período de ajuste da sua declaração de imposto de renda. Então, assim, eu até brinco muito, que agora é uma questão de ajuste. Então, tudo que você já pagou, então agora é o momento de você juntar toda a sua receita e a sua despesa, fazer esse ajuste, e aí a Receita vai te informar se você ainda tem imposto a pagar ou a restituir. Então, esse ano a declaração começa agora, dia 17 de março, e vai até dia 31 de maio. As regras oficialmente ainda não foram publicadas, mas as mudanças vão ser pequenas, porque não houve uma atualização da tabela, o governo não cumpriu o que prometeu da isenção dos R$ 5.000, né? Ele ajustou somente para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, basicamente, assim, as regras vão prevalecer do que a gente já está acostumado do cotidiano. Então, a gente não espera grandes modificações. O que a gente, Marcos, tem trabalhado e falado muito é que as pessoas, o contribuinte, não precisa ter medo da Receita, porque a Receita já sabe tudo da sua vida. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Você falou assim, você vai fazer um ajuste porque você já vem pagando, né? Na verdade, não é agora que vai se pagar, já se paga durante todo o ano porque está consumindo e gerando imposto. Além de você pagar, a Receita hoje tem mecanismo que ela acompanha a vida da pessoa. Então, hoje, várias empresas já são obrigadas a fazer obrigações acessórias, por exemplo, a DMED, que é a declaração da área médica, a DMOB, que é das imobiliárias, então a E-Financeira, que é a obrigação acessória que os bancos cumprem. Então, assim, a Receita já monitora as operações daqueles contribuintes. Aí chega agora na época do imposto de renda, você declara e ela acaba fazendo ali uma conferência e acompanhando. Por isso que às vezes a pessoa assim, eu caí na malha, não sei por quê. Por quê? Porque você já está sendo ali, é um perfil que talvez já é um perfil politicamente exposto, é um perfil que já está sendo monitorado pela Receita Federal, e aí acaba caindo na malha e tendo que prestar esclarecimentos, né? Então, é o que eu falo assim, para todo mundo, gente, eu quero pagar 1 milhão de imposto, porque quanto mais você paga, mais você ganha. Mas tem forma, sim, de você pagar menos impostos de forma legal, desde que você conheça as regras, tenha um bom contador e faça todo o seu planejamento financeiro. Agora tem muita gente que também é assim, não tenho dinheiro, não tenho renda, mas tem carro, tem imóveis, cadê essa receita? Da onde que veio? Não tem mágica, Não né? tem mágica. Aí é o que eu falo, aí a Receita vai te chamar lá para perguntar, cadê a origem desse dinheiro, né? E eu falo assim, eu acho que a gente tem que ter a consciência que todo mundo que paga o imposto de forma igualitária, daqui um tempo a gente chega na questão do equilíbrio fiscal. O que não dá é eu pagar e você não. Sim. A grande problema do Brasil, a sonegação. Outra coisa interessante que eu percebo, Sucena, é justamente esse desconhecimento gera o pavor. Recentemente a gente teve uma polêmica louca, negócio de PIX, que o governo, porque é só o governo, né? O governo vai fiscalizar você e vai...
Mas sempre aconteceu, né? Já fiscaliza, né? Já fiscaliza tudo. Já fiscaliza. Tanto é que se você... Vários bancos têm um papelzinho lá escrito assim, ó, que pagamento de boletos acima de R$ 2.000, você tem que identificar a origem do dinheiro e tal. Então, por exemplo, nessa questão do Pix, eu acho que houve, assim, um bando de fake news, mas tem um lado positivo também, né? Que acho que é algo que a gente tem que cobrar a efetiva, o gasto efetivo, da onde a gente vai, o dinheiro público, né? Acho que é isso que a gente tem que cobrar. E muitas das vezes passa a eleição e a população esquece de cobrar. E aí vem eu acho que o contribuinte, ele acaba falando que não quer pagar imposto porque ele não sabe aonde o dinheiro efetivamente é gasto. Porque você paga imposto, mas mesmo assim você tem gasto com saúde, com educação, com segurança, e isso que causa o mal-estar. Na questão do Pix, já existe uma obrigação financeira, que chama E-Financeira, aonde os bancos e algumas instituições são obrigadas a enviar, que era 2.000 pessoa física e acho que 5 pessoa jurídica. Só obrigação de pessoa jurídica. E o que é essa normativa? Essa normativa ia fazer? Essa normativa ia ampliar as instituições financeiras que eram obrigadas a declarar, grandes varejistas, essas fintechs, e ia aumentar os limites de 5 para pessoa física e 15 para pessoa jurídica. Então, na verdade, ia trazer, assim, ó, às vezes tirar muita gente que cai na malha desnecessário, né? E ampliar o leque que poderia, sim, ser usado para o combate à sonegação. Mas não tinha nada de taxação, de isso ou daquilo. Então, fez-se um fuzuê e eu acho que qual foi o grande problema? Ou qual é o grande problema desse governo? Falta de comunicação. Concordo 100% com você. Nossa, ou talvez foi uma cortina de fumaça, porque logo naquela semana estava se aprovando a reforma tributária, então a gente sabe que às vezes o governo vem com uma pauta para esconder outra, para esconder e não deixar a gente discutir quais seriam os vetos, né? Aprovou-se a reforma tributária e cadê? O Congresso já começou a trabalhar e ninguém fala mais nada, cadê as emendas que vão vir para regularizar, regulamentar, ninguém está falando mais nada. Então, assim, eu acho que o grande mal do brasileiro é, às vezes, tem aquela discussão calorosa, morre o assunto e acabou. Tanto é que você fala assim, cadê o impacto da reforma? Quem está falando de reforma? Ontem eu assustei. Ontem, a gente estava fazendo um comentário em família, nós já estamos em março. E parece que o Natal foi ontem. Para passar a metade de março. Não, inclusive. né? Então eu falo assim, eu acho que isso é um grande mal de nós brasileiros mesmos, né? Viver só hoje, esquecer, e eu acho que a gente está entrando aí num novo ciclo, novos prefeitos, a gente precisa cobrar, a gente precisa reivindicar, principalmente para falar assim, ó, eu tô de olho, votei em você e vou te monitorar. Não, eu acho bacana a fala de a discussão acalorada. E geralmente é uma discussão acalorada de pessoas que não sabem nada do assunto, não pesquisam nada do assunto, e aí são muito suscetíveis a essa fake news, né? O cara recebe no grupo do WhatsApp ali alguma coisa completamente estapafúrdia, mas como ele está envolvido e já tem talvez um preconceito, uma indisposição natural com relação à classe política, já começa a tacar o pau e vira briga e depois, é igual futebol, acabou o jogo, não, vamos embora e esquece. Não volta no assunto, não quer certificar se estava certo, se estava errado, se deu de fato alguma coisa a partir daquilo. E isso prejudica justamente essa nossa evolução enquanto sociedade, né, na minha leitura. Você agora está nesse ambiente totalmente imersa mesmo nesse processo agora, porque, obviamente, tem seu escritório e está acompanhando tudo. Como presidente do CRC, você meio que atua para auxiliar os colegas também, né? Como é que é hoje para vocês, da contabilidade, eu sei que são muitos contadores no estado, como é que é esse período para vocês? Como é que é essa dinâmica, porque você tem que fazer a parte de pessoa física, pessoa jurídica e ter a galera que ainda atende os municípios, né? Sim, depende do segmento, né? Quando a gente está falando de Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, assim, as cidades maiores, a gente hoje já trabalha com empresas de contabilidade que é bem segmentada. E tem empresas de contabilidade que são grandes que nem fazem imposto de renda, porque aquilo ali já não... Porque, assim, é um trabalho muito grande, dependendo da declaração é muito difícil. Por exemplo, você tem declarações complicadas, pessoas que têm várias fontes de pagamento, pessoas que têm vários investimentos, que trabalham aqui, tem vários segmentos, né? O médico, ele tem atividade rural, ele tem vários... Então, assim, não é muito fácil. Tem as que são fáceis, mas tem gente que, como também
eu sempre falo assim, a responsabilidade da declaração é de 5 anos, a partir do momento que você faz. Então, você tem que ficar monitorando a vida daquele seu cliente. Agora, tem outras empresas que já são especialistas e que ganham muito dinheiro também. Mas ganham não só agora, ganham porque trabalham um planejamento financeiro com o seu cliente e que quando chega agora, como eu sempre falo, é um ajuste. E o que é esse planejamento financeiro? É acompanhar todo o histórico da pessoa, na compra, na venda de imóveis, nas compra e venda de aplicação. Hoje em dia como tem as consultorias financeiras, hoje o contador faz parte desse cenário também, né? Então, assim, tem gente que fala assim que agora chegou a época do 13º do contador, mas o que eu falo assim, depende do ramo, do segmento, do trabalho. O que eu acho bacana, Marcos, é que já foi um bicho de 7 cabeças, hoje não é. Tanto é que a gente faz um trabalho muito maciço, usando os veículos de comunicação, de falar da importância de você declarar, mesmo que não esteja na obrigatoriedade. Às vezes a pessoa está ali no limite, o empresário que é microempreendedor individual, que ele não está obrigado, mas ele pode declarar para trazer a sua receita da pessoa física, e amanhã, se ele precisar fazer um empréstimo, fazer um financiamento, ele tem toda a sua renda ali, todo o seu histórico fiscal para buscar capital, eu, por exemplo, tenho um cliente meu que ele é autônomo e ele, durante 3 anos, ele foi trabalhando toda a sua renda, pagando seus impostos, regularizando toda a sua situação, porque ele queria pagar imposto gradativo, não deixar tudo na época do imposto de renda e fazer seu histórico financeiro para adquirir um imóvel e ter ali todas as suas rendas. Então, declaradas num lugar só. Então, assim, tudo é planejamento. Mas que tem muita gente que ganha dinheiro? Tem, muita gente que ganha dinheiro nessa época. Essa é a parte boa, de ganhar dinheiro, porque só gastar dinheiro e pagar imposto não tá legal. Mas aí, nesse assunto, até finalizar, eu quero ir para a parte da política agora, que eu estou aqui curioso. Tem uma questão agora do imposto solidário, né? Fala um pouco pro pessoal do imposto solidário, que eu vejo que é uma pauta que você tem falado em vários veículos de imprensa. Como é que funciona? Qual que é o benefício disso? Quando a gente entrou, nossa gestão lá no Conselho, o Conselho já participava, junto com o Ministério Público, a Receita Federal, a Secretaria de Assistência Social, de uma campanha para a constituição do Fundo do Idoso. Porque quando lançou-se, a lei permitiu você destinar parte do seu imposto para o Fundo da Criança, Adolescente e do Idoso, as prefeituras foram obrigadas a constituir o Fundo da Criança e Adolescente, mas o do idoso não. Então a gente começou nessa campanha e começamos a visitar as prefeituras, começamos a conversar com os prefeitos e fazer reunião com os contadores e mostrar a importância da constituição e regularização do fundo e que através daquele fundo ele poderia fazer captação de recursos e uma delas é a destinação agora na pessoa física do imposto de renda. Então, em 2021 para 2022, nós começamos essa campanha muito tímida. Goiás tem um potencial muito grande, beira quase 330 milhões que podem ser destinados aqui para o nosso estado. Então, naquela situação, a gente tinha uma destinação de 3 milhões. O ano passado, em 2024, nós batemos 20 milhões de destinação. Só não batemos mais porque fizemos uma campanha para o Rio Grande do Sul, para ajudar ali as vítimas. E qual é o bacana disso? Eu sempre falo, o contribuinte fala assim para a gente, mas eu não sei para onde meu imposto vai. Foi agora você sabe. Uhum. Porque com essa possibilidade, você pode escolher o município que você quer destinar. Então, é uma destinação nacional. Então, às vezes, a pessoa está morando em São Paulo, está trabalhando em São Paulo, mas é daqui, quer destinar para algum município, ou quer ajudar alguma entidade que ela acha bacana, que tem um trabalho social. E a gente trabalha muito isso, principalmente a questão do idoso. Porque eu falo assim que o Brasil está envelhecendo e a gente ainda tem poucas políticas públicas, né, para o idoso. E essa campanha tem dado muito resultado positivo. A gente tem vários aí exemplos, por exemplo, a gente tem uma campanha de muito sucesso e crescimento, que é a de Vianópolis, um município com quase 15 mil habitantes, que conseguiu, o ano passado, bater 1.200.000, 1.200.000 e pouco, R$1.000, para você ver, um dinheiro desse dentro de um fundo para fazer política de assistência social muda a vida de muitas pessoas. E essa verba ela é carimbada, ela vem para isso, né? A prefeitura não pode usar para, sei lá, fazer uma praça, tem que fazer para a política pública em relação ao tema, que é o idoso. Na verdade, essa verba é o seguinte, ele vai para o fundo, né? E o fundo, ele abre
vários projetos, né? Então, ele faz um edital e aí várias entidades também, as entidades filantrópicas podem se cadastrar lá e pegar projeto. Então, por exemplo, a gente tem prefeituras que fez o Centro Dia do Idoso, o Centro do Ginástico, uma ecoterapia. Pode, vamos fazer uma praça, vamos fazer? Pode, se tiver dentro do edital, mas o que não dá o prefeito não pode tirar aquele recurso para pagar uma folha de pagamento, para fazer algum outro projeto que não esteja dentro dos editais que foram escolhidos, né, para a destinação dessa verba. Então, isso é bem bacana. Então, por exemplo, também tem outro lado, eu quero doar um dinheiro carimbado para uma instituição, por exemplo. Eu quero fazer uma doação para a Vila São Cotonete, lá em Trindade. Eu faço uma carta doação e entrego. Eu destinei tanto, vai lá no fundo fazer a captação desse recurso para algum projeto. Então, assim, aí entra uma outra parte, a questão da conversa do município, do prefeito, com as entidades também. Lembrando que parte desse recurso a prefeitura fica com ele, 20% de todo o recurso é da prefeitura, que também é para custear as ações que eles fazem, mas somente voltado para as políticas de assistência social. Então, o que a gente fala, em vez de você mandar seu dinheiro para o governo federal, porque o dinheiro, o imposto de renda, esse imposto não é carimbado, como a CPMF era, que ia direto para a saúde e tal. Então, você deixa aqui no município e você tem o direito de ir lá cobrar do seu prefeito o efetivo gasto daquele recurso que você deixou lá. Então, se o contribuinte tem essa possibilidade, ele vai pagar de qualquer forma. Então, que ele deixe aqui no município, que ele ajude as pessoas. E eu falo muito isso assim, as pessoas que precisam, que estão ali do seu lado. Porque muitas das vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Então, tá aí mais uma forma que o contribuinte tem de ajudar. Não, eu acho bacana porque te dá a opção de pegar um dinheiro que você vai pagar, tá beleza? Você vai pagar, não é a mais não, você vai pagar aquele mesmo tanto, ao invés de mandar lá para o governo federal e depois ter que ir o prefeito lá em Brasília com o pirizinho na mão pedir alguma coisa, já manda para o seu município, onde é que você vive, você conhece o pessoal, tá vendo que os idosos estão precisando de um pouco mais de atenção, de uma política pública efetiva, então você manda o dinheiro para lá, você está lá perto, você vai fiscalizar, você vai ver a obra acontecer, e vai saber que o seu dinheiro não vai sumir no meio do caminho, que é o medo de muita gente na hora de pagar imposto. Sucena, essa pauta é uma pauta totalmente política. E agora é a hora de falar de política. Afinal de contas, você é uma mulher política também, reeleita, né, presidenta do CRC, mas agora, de fato, na vida de disputar a eleição de mandato. Né? Como é que foi essa decisão de entrar na chapa, né, de fazer parte da chapa do Vanderlan na eleição passada, prefeito de Goiânia? E o que isso te trouxe aí de inspiração e desejo para o futuro? Então, a gente começou a se aproximar do senador Vanderlan através da pauta da reforma tributária, onde no Conselho, a gente fez um estudo dos impactos por setores, e o senador é uma pessoa que, ali à frente da comissão da CAI, se importa muito com isso. Ele é uma pessoa que entende e é um estudioso. Então, ele abriu as portas do seu gabinete para trazer essa discussão, não só para nós, mas como para todos os segmentos em geral. E ali a gente começou a conviver um pouco, saber mais dos projetos. E ele tem uns projetos, eu até brinco, falo muito com ele assim, falo, senador, acho que a população ainda não tem noção do trabalho social que o senador faz, o trabalho das emendas. É um trabalho muito sério de ajudar o próximo. E a gente começou a se aproximar, falando de várias pautas, e aí houve o convite, né, da gente filiar o partido e caminhar. Então, tudo naquele momento era uma perspectiva, e eu, como uma mulher de desafios, acho que quando a oportunidade passa na porta, você tem que agarrá-la. Então, eu falei, vamos viver um dia de cada vez, e acho que, eu falo assim, acho que a gente tem que brigar mesmo, acho que a gente está numa briga pelos nossos ideais, pela mudança, e a gente sofreu muito nessas últimas gestões da Prefeitura de Goiânia e outras prefeituras. Então, à frente ali do Conselho, e o nosso trabalho envolve leis, envolve o poder público. Então, eu pensei, gente, eu trabalho com isso, não tem como fugir. Então, se eu quero fazer algo diferente, eu tenho que estar do lado deles. Então, o senador trouxe essa oportunidade, a gente caminhou junto, houve a oportunidade aí de fazer essa composição, depois que teve como dizer, a briga ali, né, a desavença. A treta, quem chama de treta. A treta ali. A treta com o PP. Com o PP. E a partir do momento ali, ele me convidou, eu falei, vamos. Eu acho que além de todas essas pautas, mostrar a importância da mulher,
Hoje nós somos a maioria do eleitorado, mas infelizmente não temos tanta voz, né? E a gente sabe a dificuldade que é de chegar. É a dificuldade histórica, a dificuldade estrutural e porque também colocar a cara, levar críticas e fazer parte desse universo não é fácil. E eu falo assim, não é fácil para as mulheres, também não é fácil para os homens, gente. Você se colocar à disposição de um cargo, seja política classista ou partidária, tem que ter muita coragem. Porque, assim, Marcos, você trabalha com campanhas, você sabe e você deve ter presenciado. É muita falta de educação, é umas coisas muito sem... as pessoas estão numa agressividade muito grande, né? Ataques, né? Virulentos mesmo. Não, assim. Violento. E às vezes a pessoa fala assim, eu não quero discutir política, eu odeio política. Eu fico pensando, como você odeia política? Você vive de política. A gente depende 100% de política. Você faz política desde a hora que você acorda, que você vai dormir. Porque você tem a sua política familiar, você tem a sua política do trabalho, os seus relacionamentos. E, infelizmente, a gente depende do poder público. Eu acho assim, a gente precisa ter mais educação, a gente precisa ter mais conhecimento. Então, passar por tudo isso, eu acho que foi um aprendizado, mas também foi transformador. E ali, naquele processo... Eu acho que eu tive mais um entendimento do que é política pública mesmo. Que todo mundo depende do SUS e que se realmente a gente não cobrar a efetividade do poder público, muita gente não vai ter oportunidade. A política pública precisa chegar, a saúde precisa chegar, a educação precisa chegar, porque a gente vive numa bolha. Nós somos privilegiados, porque tem gente que não tem o que comer realmente dentro de casa. Tem pessoas que realmente dependem exclusivamente de uma cesta básica, que depende, que tem que ter a possibilidade de deixar seu filho ali num CIMEI, numa creche, da escola pública, né? Até me assusta. Acho que nós dois devemos ser mais ou menos da mesma idade. As pessoas falaram assim, que hoje você tem que dar ferramentas para você levar a criança para a escola. Então, hoje você tem ali que tem incentivos. Pelo amor de Deus, gente. Imagine, hoje você tem prefeituras que entregam um tablet, prefeituras que têm isso, que prefeituras que têm aquilo, porque você tem que criar mecanismos para colocar uma criança na escola Não, eu não consigo entender. Então eu falo assim, acho que o mundo está meio de cabeça virada, as pessoas precisam ter mais consciência. Então, e a política trouxe isso, então acho que isso é um lado bacana, e aí só tem a consciência quem participa do processo. Porque eu falo muito assim, hoje você pode ir na rua e perguntar, você votou em quem para vereador? Qual é a proposta? As pessoas às vezes não sabiam o que um vereador faz. Qual é o papel do prefeito? E uma coisa que está me assustando muito, não sei se está assustando vocês. Muitos desses novos prefeitos, é muito eu, né? É eu. Sim. Acho que as pessoas estão esquecendo do nós, do coletivo, né? Não, e sem contar que política não se faz sozinho, em lugar nenhum. Esses que estão nessa pegada ainda do eu faço, eu aconteço, eu arrebento, não vai durar muito tempo, vai ter que baixar a bola, porque a hora que as câmaras municipais começarem a disputar o poder, que é o natural do processo político, né? A divergência, ela está aí para isso. Há várias formas de fazer a mesma política pública, tem a sua, tem a minha, e tem a que vai dar jeito de implementar. Aí a coisa começa a mudar. Mas agora que você sentiu essa pancada, porque foi uma pancada, participar de uma campanha dura como a de Goiânia, né? Até porque você começou na campanha para prefeito da cidade gigante, com problemas brutais, assim, principalmente pela última gestão de tudo que aconteceu. A hora que você passou por essa pancadaria, que sua família falou assim, não tem jeito não, ela vai ter que ir mesmo. E daqui para frente? Quais são os próximos passos aí? Já está pensando nesse futuro político? A gente já começou a conversar, temos algumas propostas aí para poder pensar em, quem sabe, uma candidatura a deputado estadual, federal. Eu acho assim, temos que ir, porque a cadeira nunca vai ficar vazia. Então, eu quero mudança, acho que a gente precisa de mudança, acho que estou disposta a isso e vamos trabalhar. Estou de volta, né, ao conselho, temos muito ainda a se fazer, muito trabalho, principalmente aproveitando essas trocas de gestão para desburocratizar, para melhoria do ambiente de negócios. Eu sempre falo assim, não adianta você só pensar no lixo, se tem um parque do lado da sua casa, se você tem isso ou se você tem aquilo, porque o que gera renda e o que gera emprego é a economia. E aí eu acho que isso é uma pauta que está muito esquecida, porque a gente vive ainda muitas travas, um sistema ultrapassado,
de gestão, de tecnologia dentro das prefeituras. Então, a gente tem um trabalho muito grande ainda esse ano no Conselho. É meu último ano de presidência, mas, claro, já estou pensando lá na frente, porque eu acho que a gente construiu uma base e que a gente precisa dar seguimento, né? A gente precisa continuar. E pela falta ainda da carência da mulher, na participação da mulher, né? Eu acho que é uma forma também da gente incentivar que qualquer pessoa, tendo boa vontade, fazendo um bom trabalho, pode chegar. É difícil? É, porque a gente sabe, quem trabalha e sabe que tem vários aspectos, mas nada é impossível. Eu acho bem interessante a sua fala, porque de fato a gente precisa que as pessoas participem, né? Ficar lá em casa, no sofá, brigando, reclamando no WhatsApp, é muito fácil. Agora, botar a cara e lá se colocar à disposição é que são elas. E para as mulheres principalmente, porque o ambiente ele é excludente demais, né, Sucena? Você passou por isso, você teve que entrar no partido, e lidar com o partido não é uma coisa fácil. Eu falo muito aqui no programa, e falo nas minhas palestras, falo para cliente meu, que partido político, para mim, é uma das instituições menos democráticas dentro da democracia, porque muitos têm dono, e não tem debate, não tem diálogo, e não tem espaço minimamente igualitário para as mulheres possam, de fato, fazer parte. E aí é muito fácil falar assim, a mulher não participa porque não gosta. Assim, eu tenho uma raiva dessa fala, gente. Mulher não participa porque não gosta, porque não quer. Negativo. É porque não tem espaço e respeito real para poder fazer isso que você está fazendo agora. Se preparar, se planejar e se organizar para ocupar esses espaços, que acaba que com o jeitinho você vai conseguindo ali, vai conquistando. Mas hoje para você pensando já, pode ser federal, pode ser estadual, o que a Sucena gostaria? Fala assim, não, se eu pudesse pegar o cargo hoje, eu queria isso, ia fazer isso. Olha, o que a Sucena gostaria é que o acesso, como você falou, fosse mais fácil. Não só para a Sucena, mas acho que para todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que política ainda vem de famílias, ou é daquele monopólio. Acho que a gente precisa abrir o caminho. E assim, independente do postulado, eu acho que a importância é a participação. Eu acho que estar ali já é o essencial. Então, o que a gente está hoje analisando é as possibilidades das aberturas, do diálogo, do pensamento. Acho que as pessoas estão muito extremistas e a gente precisa pensar num contexto geral. Eu sempre falo muito assim, olha, a Sucena é uma pessoa que ela não tem compromisso com o erro e ela é do diálogo. E eu sou uma pessoa que sei reconhecer o erro e sei reconhecer também que todo mundo tem uma opinião e que a gente tem que escutar. Então, assim, fazer o postulado disso ou daquilo, eu acho que ainda não é o momento. O momento ainda é do diálogo e da construção, porque eu acho que de agora para começar, apesar que o período eleitoral já começou, né? A gente sabe que já começou, mas eu acho que ainda vai passar muita coisa debaixo dessa ponte. Muita água ainda dessa ponte vai passar ainda. Tem muita coisa que vai acontecer. O cenário ainda não está desenhado, então existe chance para todo lado. E essa é a Sucena Rummel, gente. Ela está realmente já entendendo o processo demais da conta e está se encaminhando da maneira mais correta possível, com planejamento e com o desejo real de participar. Sucena, quero te agradecer demais por ter vindo ao programa. Onde é que o pessoal te acha, arroba, onde acompanha, para saber um pouco mais de você e saber um pouco mais também das questões da contabilidade? Olha, pelo Instagram do CRC Goiás, ou meu, Sucena Rummel, meu telefone que está lá, gente, até mesmo para tirar dúvidas, seja da parte da contabilidade, ou seja desses projetos que a gente faz com as entidades do terceiro setor. E eu sempre falo, nós estamos aqui à disposição para ajudar, para contribuir. Eu acho que todo mundo tem algo a acrescentar e precisando da gente, estamos à disposição. E para cobrar, viu? Porque se vocês acompanham lá, vocês vão ver que a gente está cobrando. Eu brinco que eu estou ficando mais no Paço Municipal do que até mesmo lá no Conselho. Justamente buscando melhorias, né? Então, quem quiser acompanhar e aprender um pouco desse mundo aí, do que é ser empresário, do que é empreender no Brasil, acompanhe a gente. E também já começa a pensar em 26, hein? Pessoal, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui na PUC TV. Lembrando que esse programa também está lá disponível no nosso site de notícias, o Política Cotidiano, politicacotidiano.com. Tá no YouTube, tá no Spotify, siga nossas redes sociais, participa, interage com a gente. Quem você quer que eu chame aqui? Quem que você quer que eu entreviste, que eu pergunte? Manda uma pergunta também pra gente. Este programa ele se presta a isso, a trazer pessoas que participam da vida pública, da vida política, de uma maneira prática e que pode contribuir realmente com o nosso entendimento
né, com essa compreensão e, obviamente, nos permitindo a participação mais efetiva e mais atuante. Tá legal? Espero vocês na próxima semana, porque a partir de agora o Política Cotidiano faz parte da sua vida. Até mais.